Nós vamos trabalhar agora sobre um tema muito explorado que vem a ser migração. Vou dar ênfase principalmente às grandes correntes migratórias. E de imediato eu vou mostrar para vocês uma foto que está relacionada a esta época de grandes correntes migratórias em nosso país. Estou me referindo à época da primeira grande movimentação de migração ao nosso país. Você deve estar vendo a foto, que é da ilha do Superagui. Esta vila que está aparecendo, essa igrejinha e ali aquelas casas, é o que sobrou de uma colônia de franco-suíços que no fim do século XIX, começo do século XX, se estabeleceram. Essa região aí fica na ilha do Superagui, na Baía de Paranaguá, e eles tiveram muita prosperidade, com atividades agrícolas, até mesmo alguns engenhos de farinha, chegando a ter uma atividade econômica maior que a própria sede do município, que é Guaraqueçaba. Depois, os seus líderes voltaram à Europa, um deles estava bastante doente e não retornou mais, e com o tempo essa colônia ela foi sendo reduzida e as pessoas remigraram para outras áreas. Mas ainda tem coisas interessantes. Nós podemos encontrar no meio dessa floresta áreas com mudas de café, de laranja, e ainda ao lado tem um cemitério desses migrantes chamado Cemitério San Martín. É bem interessante nessa parte norte da Baía de Paranaguá. Bom, vamos ver então agora os esquemas relacionados com a migração. Antes de mais nada, vamos lembrar que o movimento migratório ele é tão antigo quanto a humanidade. A história da humanidade ela é marcada por grandes movimentos migratórios, assim como pequenos movimentos migratórios. Toda a migração ela obedece sempre duas etapas, a emigração e a imigração. A emigração corresponde à área de saída e a imigração corresponde à área de chegada. A área repulsiva é aquilo que nós chamamos de emigração, que é a saída. E a chegada é o que nós chamamos de área atrativa. Não é? Agora, vejam, essa ideia de ser área atrativa ou repulsiva, ela não está necessariamente relacionada com aspectos efetivos, que tenha uma banda lhe esperando ao local onde você está chegando, ou então alguém esteja lhe tocando da área que você está saindo. Mas simplesmente são sonhos, são projetos de vida que não se podem ser realizados na área onde se vive e se tem esperança que esses sonhos, esses projetos possam ser realizados em outra área. Por isso ela atrai esta população. Todo movimento migratório ele tem sempre uma causa. É muito difícil o deslocamento de uma área para outra sem que não tenha um movimento, uma causa muito forte para ocasionar. Né? Nós tivemos duas grandes correntes migratórias que você pode acompanhar aí no texto e também vai aparecer aí nessa tela esse esquema, que é o primeiro, vem desde o final do século XIX, vamos dizer assim, desde a partir lá de 1870 até chegando à década de 1930. Esse foi o primeiro grande movimento migratório dos últimos tempos, não é? E você pode ver aí no esquema que europeus se deslocaram para as Américas, para a África, para a Austrália e também para a Nova Zelândia. Não é? Assim como asiáticos também se deslocaram em direção às Américas, à Europa, à África e à Oceânia. O que determinou? Quais foram as causas que determinaram a saída? Quais foram as causas que tornaram a Europa e o continente asiático uma área repulsiva? A explosão demográfica europeia foi um fator de pressão populacional nesse continente.
Também, o aspecto mais importante vem a ser a época da fome por causa de guerras que ocorreram em várias regiões da Europa, somado, de maneira interessante, podemos dizer assim, com, ao mesmo tempo, o aumento do efetivo populacional. Quer dizer, a fome, mas também o aumento do efetivo populacional. Parecem fatos paradoxais, mas ocorreram e eles estimularam as famílias a procurarem outras áreas. Uma das maiores preocupações do ser humano é com o seu vínculo empregatício, com o seu trabalho. E até mesmo a segunda revolução industrial, com o advento do motor a explosão, da energia elétrica, da telefonia, ocasionou desemprego. Então, mais um motivo para estimular a saída de europeus em busca de outras áreas. Os conflitos bélicos, e entre esses a Primeira Guerra Mundial, também foi um fator importante que estimulou a migração. Mesmo aqui em nosso país, nós recebemos bastante imigrantes da Europa por ocasião da Primeira Guerra Mundial e logo após. Já no caso da Ásia, especificamente o Japão, é um país totalmente insular, então sempre ele teve uma limitação de espaço. E, além do mais, a região central do Japão, do arquipélago japonês, ela é montanhosa, vulcânica, e isso não facilita a concentração populacional. Então, a população japonesa mais concentrada nas planícies próximas ao litoral, começaram a fazer uma pressão muito grande. E aí o governo japonês, na época, chamado governo Meiji, governo esclarecido, tomou várias medidas para tentar diminuir essa pressão demográfica. E uma delas foi o estímulo à migração de japoneses em direção a outros países. Ao mesmo tempo que essas áreas eram repulsivas, por que as outras áreas eram atrativas? Um dos aspectos importantes é que eram países ainda em formação territorial, com populações pequenas, por isso a possibilidade desses migrantes conseguirem a sua propriedade já era um estímulo. E isto era também estimulado pelos próprios governos que tinham interesse em ocupar áreas ociosas. E isto aconteceu, inclusive, em nosso país. O outro aspecto, a liberdade religiosa e também a liberdade ideológica. Com a expansão do comunismo no leste europeu, ocorreram muitas migrações em direção a outras áreas, porque eram áreas e são áreas onde existe uma liberdade maior de expressão, tanto religiosa, ideológica e intelectual. E também não podemos deixar de lado o grande sonho americano, né? Os exemplos relatados através de jornais, de livros, sobre migrantes que foram aos Estados Unidos e se tornaram muito prósperos, foi um modelo a ser copiado pelos migrantes e era o sonho de todos irem aos Estados Unidos e se realizarem. Não é? Agora, vamos ver ainda um outro aspecto que é outra corrente migratória importante. Atual, que vai de 1950 até 2009. Antes de chegar a essa explicação, gostaria de complementar da seguinte maneira. Poderia você perguntar, por que no caso do Brasil, mais especificamente, a partir da década de 30, início da década de 30, as migrações para o nosso país elas se reduziram. Uma das razões, e talvez a mais importante, é que a Constituição de 34, a Constituição brasileira de 1934, determinou cotas. Então, restringiu a entrada de imigrantes ao nosso país com a finalidade de estimular os empresários brasileiros, se fossem de áreas rurais, de atividades agropastoris ou de atividades industriais, a contratarem os nordestinos e brasileiros de outras áreas. E dessa maneira, com essa preferência
ao migrante nordestino em direção ao sudeste brasileiro, é que ocorreu uma redução da migração estrangeira. Agora sim, vamos lá a esta nova fase, essa grande corrente migratória que ainda estamos vivendo, que é de 1950 até 2009. São migrantes que saem da África, da Ásia, da América Latina e se dirigem ao Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, Golfo Pérsico e Irã. Quais são as causas que tornam essas áreas repulsivas? Precárias condições de vida. Desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É aquele desemprego ocasionado pela revolução tecnocientífica, onde um posto de trabalho ele desaparece, porque aquela atividade vai ser substituída por um software, ou por um processo de automação, ou ainda por um trabalhador que tenha mais competência e ele vai exercer múltiplas atividades. E esse desemprego estrutural, ele está relacionado às duas outras causas, que é a privatização de estatais, não é? E ainda a globalização da economia. Essas coisas não podem ser separadas. Não é? Quando ocorreram as privatizações estatais na América Latina, praticamente em todos os países, talvez com exceção de Cuba, ocorreu uma redução de trabalhadores, um corte de trabalhadores. Por quê? Para que essas empresas elas se tornassem viáveis, lucrativas. E muito trabalhador desempregado, então procurou se deslocar a outras áreas. Também nessa mesma época, e está relacionado a esses aspectos, não é? O desemprego estrutural, porque as empresas têm que modernizar os seus modelos produtivos e, por isso, reduzem a sua folha de pagamento através dessas demissões. Não é? E por que tudo isso? Porque hoje a economia dos países ela está numa competição mundial. A nossa indústria ela vai produzir para competir com produtos que são produzidos na China, que são produzidos na Índia, em outros países, onde a mão de obra ela é muito mais barata. E por isso as empresas nacionais elas têm que enxugar toda a sua folha de pagamento, reduzindo o número de trabalhadores. E isso gera desemprego. E normalmente esses trabalhadores que perderam o seu emprego e não tinham uma qualificação profissional muito avançada, optaram pela migração. No caso ainda do continente africano e mesmo asiático, não podemos esquecer das guerras, ainda os conflitos étnicos, não é? Quando nós vemos filmes aí no circuito, digamos, comercial, Hotel Ruanda, Lágrimas do Sol, não é? Nós podemos avaliar a dimensão gigantesca dos conflitos étnicos que ocorrem na África. Então, as pessoas que têm condições procuram sair com seus familiares para uma área onde possam ter um pouco de paz. A perseguição política e religiosa é uma realidade que nós, brasileiros, não estamos acostumados, porque temos um país com uma grande liberdade de expressão. Porém, isto ocorre com muita intensidade, não só no continente africano, mas também no continente asiático, não é? Podemos exemplificar essa violência religiosa com os conflitos da Argélia, onde grupos islâmicos radicais perseguem argelinos que adotem alguma forma de costume ocidental, como ouvir rádios, emissoras de rádios da França, ou ainda estar ouvindo músicas americanas, e essas pessoas, por causa desses aspectos, elas podem ser punidas e, por isso, procuram sair desse país. Na Nigéria também existem conflitos
entre cristãos, entre islâmicos, também é bem difícil. Na Ásia, a Indonésia tem problemas, as Filipinas também, sem contar ainda os países do Oriente Médio, com os choques, não é? Entre xiitas e sunitas. Também os conflitos que aí ocorrem no Oriente Médio, a guerra do Iraque e outras regiões que também têm as suas dificuldades, Afeganistão, Paquistão. A intolerância religiosa no Paquistão, no Irã, Afeganistão, também estimulam a saída de dissidentes para outras áreas. Também o desemprego que ocorre no continente asiático, até mesmo em países como a Coreia do Sul, o Japão, que passa por uma crise econômica e a consequência disso vem a ser o desemprego. Vocês já devem ter ouvido falar do caso de jovens japoneses que, sendo demitidos, eles têm vergonha de chegar em casa quando moram com seus pais e darem a notícia que foram demitidos. Então, eles continuam a sair de casa todos os dias como se fossem ao trabalho. Ficam perambulando e retornam ao anoitecer. E muitos desses fritters, como são chamados, quando têm condições, procuram também migrar. E é interessante que é um país desenvolvido, mas também ocorre esse tipo de migração. Claro que em condições proporcionais bem menores do que outras áreas. Também, como já tinha comentado com vocês, o modelo econômico neoliberal, que trouxe o desemprego estrutural, que fez a abertura alfandegária para permitir importar produtos de outros países e, com isso, abrir mercados para também as suas exportações. E esses processos todos tiveram que ter uma redução, como eu disse agora há pouco, nos seus custos. E isto levou ao aspecto relacionado ao desemprego e, com isso, a saída de população quando pode. Ainda nessa época de privatização da economia, globalização, liberalização de toda a economia, a ideia dos países é retirar subsídios das atividades deficitárias. E isso aconteceu, por exemplo, com o carvão catarinense. Até os anos 80, a extração de carvão em Santa Catarina era intensa, porque era uma atividade subsidiada pelo governo federal. A partir do governo Collor, os subsídios foram cortados e, em consequência, muitas empresas mineradoras fecharam e estimulou a migração, principalmente para os Estados Unidos. Ainda mais, nós não podemos esquecer as precárias condições de vida e desemprego na periferia das cidades nos países subdesenvolvidos, né? A marginalização das minorias étnicas, dos curdos na Turquia e de ciganos na Europa Oriental, também são fatores que vão estimular a saída dessas pessoas, desses grupos, para outras áreas, que são as chamadas áreas atrativas. O que torna uma área atrativa? Salários mais elevados, moedas mais fortes, que apresentam vantagens na conversão para moedas das áreas repulsivas. Postos de trabalho na construção civil nos países do Golfo Pérsico. Isso também tem atraído muita mão de obra dos países vizinhos. Possibilidade de poupança para futuros investimentos em seus países de origem. Nós temos casos no Brasil, como o governador Valadares, que muito da sua economia está relacionada à remessa de dólares de migrantes que vivem nos Estados Unidos. E aí enviam dinheiro para a construção de conjuntos comerciais, de lojas, enfim, investindo para o seu futuro. Também a área atrativa por ser um asilo clandestino de imigrantes que são procurados pelas autoridades policiais de seus países. E também existe a possibilidade de melhoria da sua escolaridade. A liberdade religiosa e política também é um aspecto importante e não podemos também deixar de lado o espírito aventureiro.
Quais são as características dos migrantes que se dirigem a países desenvolvidos? Baixa escolaridade, classe média baixa, são oriundos de áreas urbanas, de cidades de médio e grande porte de países emergentes e não têm qualificação profissional. Geralmente trabalham nos chamados serviços gerais. As exceções do perfil desses migrantes que vimos até agora são os atletas de ponta e são profissionais altamente qualificados que são contratados por universidades ou centros de pesquisa. Se chama isso de fuga de cérebros, não é? E muitos desses profissionais, eles vão aos países envolvidos para fazerem cursos de pós-graduação, doutorado e acabam sendo convidados a estabelecerem, a ficarem nesse país com contratos definitivos de trabalho, né? Além dessas correntes que eu citei, atualmente também ocorrem outras correntes migratórias, que são os trabalhadores braçais, analfabetos ou semi-analfabetos, que se dirigem para países emergentes, situados no mesmo continente, em busca de empregos clandestinos, geralmente ofertados por empresários da mesma nacionalidade, que procuram e produzem produtos piratas. Temos vários exemplos, como os bolivianos e paraguaios que trabalham no Brasil, chineses que trabalham como laranjas nas lanchonetes, nas grandes cidades brasileiras, ainda os nigerianos, que além de serem transportadores de droga, também trabalham em outras atividades ilícitas, como também o tráfico de droga na África do Sul. Atualmente, o número de imigrantes no mundo inteiro chega a mais de 200 milhões. E o principal fluxo, ou seja, 60% vai dos países pobres em direção aos países desenvolvidos. Eles têm várias dificuldades na atualidade. A redução das vantagens oferecidas pelos Estados europeus, considerando que na Europa o número de idosos aumenta, então a Previdência tem gastos enormes com os próprios europeus. Também é muito comum hoje nos Estados Unidos e na Europa Ocidental se imaginar que todas as suas dificuldades econômicas são por causa dos migrantes. Então isso cria uma aversão aos migrantes e isso é chamado de xenofobia. Isso acontece em vários países, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na França, e poderíamos citar muitos outros que acontecem também esses problemas ligados a essa xenofobia, não é? Também os seus direitos estão sendo reduzidos porque políticos de extrema-direita na Europa, para agradar os seus eleitores, fazem projetos de lei que estão sendo aprovados para restringir os direitos cada vez em maior quantidade dos imigrantes, né? As fronteiras estão sendo também cada vez mais fiscalizadas, é o caso da fronteira dos Estados Unidos com o México, não é? Ou ainda em Ceuta e Melilla também aparecem essas cercas, formando gigantescas barreiras, não é? Impedindo a livre circulação desses migrantes. Entre estas barreiras que nós podemos citar, além do muro que está sendo construído em Israel, da cerca em Ceuta e Melilla e no continente americano, separando os Estados Unidos do México, as barreiras também podem ser identificadas por barcos toscos como os caiucos ou ainda como os balseiros, que são parados por marinhas de países, como o caso da Marinha Francesa, no caso mediterrâneo, ainda a Marinha Americana, e esses migrantes são devolvidos aos seus países, né? Então esse é um aspecto realmente bem sério. Agora, é muito importante a participação dos migrantes na economia dos países subdesenvolvidos. O medo
é algo constante na vida de um migrante clandestino num país desenvolvido, porque sempre podem ser expulsos quando apanhados pelas autoridades em qualquer condição. E apesar disso, esses migrantes têm uma participação na economia mundial muito grande. Eles são os maiores responsáveis pela transferência de renda dos países ricos para os países pobres. Vejam aí nessa tela que vem a seguir quanto que eles conseguem transferir, não é, para os países subdesenvolvidos. Você pode verificar aí bem no fim que isto vai ser mostrado. A força do imigrante é importantíssima, não só no aspecto do seu trabalho, das suas forças físicas, mas também pela força da sua remessa de divisas. É o maior programa de transferência de renda do mundo, dos países ricos para os países pobres. Chegam a mandar aos países pobres 450 bilhões de dólares por ano. E nos Estados Unidos, eles são responsáveis por produzir 1 trilhão de dólares por ano, que corresponde a 10% do PIB desse país. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É um tema muito importante e que, sem dúvida, vai ajudar você a ter um melhor desempenho no seu vestibular. Muito obrigado.